Olá, seja bem-vindo a mais um programa Orando pela Cidade. Hoje vamos falar sobre as mulheres da Bíblia e vamos também orar pelas mulheres, por nós, no caso. A Bíblia tem vários exemplos de mulheres tementes a Deus que fizeram a diferença no seu tempo. Essas mulheres se destacaram em um mundo dominado por homens e mostraram que Deus usa todos para cumprir os seus propósitos. Eu vou falar de 9 mulheres que se destacaram na Bíblia, mas não são as únicas. Eu vou comentar um pouquinho sobre quem eram e o que aconteceu na vida delas, que Deus quis que nós soubéssemos através da sua palavra. Vamos lá? Sara, uma mulher cheia de fé, respeitosa, bonita, mãe do povo de Israel. Sara, já idosa, abandonou tudo para viver em tendas pelo resto da vida. Ela ficou sempre ao lado de Abraão para o apoiar. Ela creu em Deus e, com 90 anos, seu sonho se realizou. Ela teve um filho. Deus encheu seu coração de alegria. Em Gênesis 21, versículo 6, diz assim: E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Outra mulher, Miriam, irmã mais velha de Moisés, profetisa, líder de louvor e inteligente. Miriam nasceu e cresceu como escrava no Egito, mas ela cuidou de seu irmão bebê, Moisés, que depois tirou seu povo da escravidão. Além de líder de louvor, Miriam era profetisa e muito respeitada entre os hebreus. Em Êxodo 15, 21, diz assim: E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Outra mulher que é marcante na Bíblia, Raabe, ela era corajosa, crente em Deus e salvou sua família. Raabe era uma prostituta de Jericó, mas ela salvou a vida de 2 espiões hebreus. Por causa disso, sua família foi salva quando os hebreus atacaram Jericó. Por sua fé, uma mulher desprezada ganhou o lugar entre o povo de Israel. Se tornou antepassada de Jesus e ganhou um lugar entre os heróis da fé. Em Hebreus 11:31 diz assim: Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Outra mulher, juíza, profetisa e líder de guerra, Débora. Débora era uma profetisa e juíza que liderava Israel quando não havia rei. Ela convocou o exército e animou os guerreiros que derrotaram os opressores. Debaixo da liderança de Débora, Israel teve paz durante 40 anos. O versículo para meditarmos sobre Débora está em Juízes, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Outra mulher é Ruth, leal, dedicada, trabalhadora, fiel a Deus. Ruth, ela não era israelita, mas ganhou um lugar entre o povo de Deus por sua dedicação a Deus e o seu amor à sua sogra. Ela abandonou a sua casa e família para servir a Deus. Uma mulher trabalhadora e respeitosa, Ruth conquistou o coração de Boaz e foi bisavó do rei Davi. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Está lá no próprio capítulo de Ruth 1:16. Outra mulher, Ana. Ai, Ana, mulher de oração, fiel, adoradora, mãe do profeta Samuel. Ana não podia ter filhos, mas ela confiava em Deus e orou com fé por um filho. Quando Deus lhe deu um filho, ela o dedicou a Deus em gratidão. Seu filho Samuel cresceu no templo e se tornou um grande profeta. Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. 1 Samuel 2:1. Sétima mulher da Bíblia, Ester, bonita, inteligente, sensata e corajosa.
Esther era uma jovem israelita que ganhou o maior concurso de beleza do seu tempo e se tornou rainha da Pérsia. Ela foi muito corajosa e arriscou a sua vida para salvar o seu povo de um grande massacre. Deus deu beleza, graça e inteligência a Esther para que ela pudesse proteger o seu povo. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Esse versículo está em Esther 2:17. Olha só, outra grande mulher na Bíblia, Maria. Humilde, falei grande, né? E se contradiz, né, um pouco a palavra grande com humilde, porque quem é pequeno diante do Senhor, né, ele faz grande. Maria era humilde, obediente, pensadora, mãe de Jesus. Maria era uma jovem simples que foi escolhida para uma grande missão, ser a mãe de Jesus. Ela não rejeitou essa missão, mas aceitou com fé. Maria certamente ajudou a educar Jesus e, anos mais tarde, viu o ressuscitado em glória. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Muito bonito, né, gente, de ver, de analisar essas mulheres, mas tem mais. Priscila, você já ouviu falar em Priscila? Pois é, ela era professora, corajosa, cooperadora, líder na igreja. Priscila é um exemplo de trabalho em equipe. Ela trabalhava junto com o seu marido Áquila para espalhar a palavra de Deus. Eles eram amigos de Paulo e fundaram uma igreja em sua casa. Olha que legal! Priscila e Áquila também ensinaram e prepararam um homem chamado Apolo para a obra de Deus. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Romanos 16:3-4. Ficam aqui exemplos dessas grandes mulheres de Deus para nos inspirarmos. E no Dia da Mulher, que é comemorado dia 8 de março, nós conversamos com o reverendo Arival Dias Casimiro sobre a mulher e vamos ver o que ele tem a nos dizer sobre essa criação de Deus. Onde começou a ideia da mulher? Quando e como ela foi criada? Qual a ideia de Deus na criação da mulher que a Bíblia fala? Vamos ver o que o pastor Arival tem a falar. Em primeiro lugar, quando você vai ler a criação, né, o homem e a mulher, eles foram criados no 6º dia da criação, né? E quando a mulher foi criada, está lá em Gênesis capítulo 1, né, verso 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui nós temos pelo menos 3 ideias básicas que eu queria deixar para o ouvinte, nessa confusão que a gente vive hoje de gêneros, né? Sim. Ideologia de gênero. Está claro aqui no texto para nós, né? O que nós compreendemos é que primeiro foi Deus que criou o homem e a mulher. E Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e a sua semelhança. A mulher também, né? Também, né? Então, aqui tem que enfatizar isso, né? O que significa a imagem e a semelhança de Deus? É essa questão principalmente da pessoa em si, porque Deus é pessoa, né? Quando Deus vai criar os animais, né, ele diz, haja, produza, mas quando chega o homem e a mulher, é uma criação especial de Deus, específica de Deus. Por isso que é completamente diferente você comparar, por exemplo, a espécie humana, a raça humana, homem e mulher, com os bichos, os animais, né? Sim, exatamente. Né? Segunda coisa importante, terceira coisa importante que é colocado aqui nesse texto, é que homem e mulher os criou. E quando Deus cria o homem e a mulher, ele não os cria do ponto de vista de que um seja superior ao outro. Uhum. A ideia da criação, e a gente vai ver no capítulo 2 de Gênesis, é de complementariedade, né? Então, o homem, a mulher não foi feita por Deus para ser escrava do homem, né? Essa questão do machismo, essa questão da desvalorização da mulher, essa questão que nós temos hoje aí do feminicídio, do homem matar a mulher por achar superior à mulher, tudo isso é consequência do pecado, mas não é a ideia de Deus, né?
a gente vai descobrir mais adiante, né, quando você estuda essa questão do cristianismo, tudo aquilo que o pecado trouxe de ruim para a mulher, do ponto de vista do relacionamento, do tratamento, da sua posição na sociedade, Jesus Cristo vai justamente restaurar isso, né? O Evangelho vem para restaurar. É tanto que onde prevalecem os princípios cristãos no mundo todo, em qualquer cultura, a mulher, ela não é vista como um objeto, ela é vista como uma pessoa que complementa o homem, né? Se você vai, por exemplo, lá para Gênesis, né, quando Deus vai criar a mulher, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Né? Porque o homem não encontrou na natureza algum ser que o complementasse. Né? Hoje o pessoal está trocando gente por cachorro, é uma questão de opção, mas homem e mulher, eles foram criados um para complementar o outro. Então, quando você fala de complementar, significa que há uma igualdade aí, né? Diante de Deus, o homem e a mulher são criaturas iguais. Quando você vai, Lídia, lá para o Evangelho, né? E você vai ler lá em Gálatas, quando fala da salvação, se você estuda os Evangelhos, né? Jesus, ele restaura, quando ele encontra aquela mulher samaritana no poço, e o judeu não conversava com mulher em público, o judeu, ele tinha uma oração que ele fazia dizendo assim, graças a Deus não nasci gentil nem nasci mulher, né? O judeu, na época de Jesus, eles diziam, é melhor você queimar a lei do que você dar a lei para uma mulher estudar. Né? Então era um preconceito tremendo. E essa ideia, ela prevalece nas culturas orientais, onde o cristianismo não influenciou. Né? Agora, eu queria só chamar a atenção, que eu queria ler o texto de Gálatas, Gálatas capítulo 3, né? Onde Paulo coloca isso aqui bem claramente. Gálatas capítulo 3, versículo 28, diz assim, dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, né? Então, Cristo, quando veio e salvou os seus eleitos, salvou homens e mulheres. Quando ele salvou homens e mulheres, tudo aquilo que a obra de Cristo trouxe para o homem, trouxe também para a mulher. Né? Nós temos grupos aí meio exagerados também no ambiente cristão, né? Uhum. Há grupos aí que dizem que a mulher não pode orar na igreja, não pode ensinar na igreja. Isso é completamente contrário aos princípios de Cristo. Eu não estou falando aqui de ordenação. Né? Ordenação é outra coisa, é uma questão da denominação que reconhece as vocações do homem como líder, etc. Agora, a mulher, ela tem um papel fundamental. Ela, diante de Deus, ela é igual ao homem. Os mesmos dons do Espírito Santo que são concedidos aos homens são concedidos às mulheres. Né? Então, o grande problema, Lídia, é que quando o pecado veio, né, entrou na raça humana, aí começou essa questão da guerra dos sexos. Aí você tem dois extremos. Ou você tem o machismo, e aí você tem um movimento de reação ao machismo, que é o feminismo. Né? E aí eles ficam brigando entre os extremos, né? E o ideal seria que a gente tivesse justamente esse equilíbrio bíblico, né? Se você pegar na Bíblia, mesmo no contexto do Antigo Testamento, as mulheres exerceram papéis assim muito importantes, né? É verdade. Papéis de esposa, ou papel de mãe, mas papel de liderança também, né? Quando você vai lá para Provérbios, né? Capítulo 31, onde há uma descrição da mulher ali, da mulher, eu diria assim, virtuosa, né? Essa mulher virtuosa é uma mulher que ela empreendia, ela era dona da sua casa, ela cuidava dos seus filhos, ela cuidava dos negócios da família, ela era uma mulher... Quer dizer, tem uma descrição lá maravilhosa do papel da mulher. Então, é muito triste quando você começa a observar essa disputa que existe hoje. É triste o machismo, né? Do homem ele querer exercer
esse autoritarismo, né? Em cima da mulher, achando que ela é um ser inferior, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos hoje grupos aí que está desfigurando a figura feminina, porque a coisa mais bonita, né, que Deus criou na mulher é justamente esse aspecto do universo feminino, da feminilidade, que é uma coisa que está presente no universo feminino. Quando você vai... Há estudos aí, Lídia, muitos estudos que mostram, né, que do ponto de vista da estrutura e da mente, nós somos completamente diferentes, né? Sim, era isso que eu ia comentar. Você começa desde a estrutura física, da estrutura hormonal, da estrutura do sistema nervoso, tudo. Sim, né? Exatamente. Tudo. E aí você vai nessa questão do universo também. A psicologia já estudou aí, né? Está um livro famoso aí que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus, né? Mas tem outros estudos sérios no campo da psicologia mostrando justamente essas diferenças, né? E eu acho que por causa disso Deus fez, né? Deus, quando criou o homem, ele criou o homem justamente a partir do próprio homem para complementar. É tanto que os dois se tornam uma só carne. Muito bom ouvir o pastor Erival falando, né? E sobre a função da mulher, sobre as suas responsabilidades. Vamos continuar e ver o que o pastor Erival tem a falar sobre isso? Como que está isso hoje, pastor Erival? A Bíblia fala claramente do papel da mulher e do papel do homem, Sim. Principalmente no ambiente familiar. Né? Porque quando Deus cria o homem, imediatamente ele cria a mulher e forma a família. E a família é a base da sociedade, né? Com essas questões aí das brigas entre os sexos, e essa questão que foi muito difundida nesses últimos anos aí como um movimento de reação, isso começa no século passado, né? Do feminismo, agora com essa questão da ideologia de gênero, é uma coisa muito triste, porque você vê, por exemplo, a mulher aqui no Brasil hoje, exercendo a função de pai, mãe, de provedora. Isso, para a estrutura feminina, é um peso muito grande, né? Exatamente. E a gente vê essa crise também no homem hoje. O homem, Sim. Ele parece que ele não está compreendendo qual é o seu papel, né? O seu papel de liderança, de provedor dentro do ambiente familiar, dentro do relacionamento conjugal. Então, é muito triste a gente ver para onde a sociedade está caminhando, né? Quando a sociedade deveria voltar para esse padrão bíblico. Muito bom pensar e refletir sobre isso, né? E tem outra questão que é muito importante refletirmos, que é sobre o que o pecado faz com os papéis da mulher e também do homem. Foi distorcido? Vamos ver o que o reverendo Arival tem a nos falar. Então, quando você nega a Deus, você perde os referenciais. Aí, por exemplo, você sabe que do ponto de vista bíblico, do ponto de vista, eu diria até, da nossa estrutura, é impossível haver um casamento, como a Bíblia fala, tanto que usa esses termos aí, união estável, etc., né? E eu creio que todo mundo nasce, eu diria, a pessoa diz, não, isso aí é uma determinação cultural. Não é. A Bíblia fala que nós precisamos de 3 coisas para ser felizes na Terra, que é Deus, o trabalho e a família. Então a família é um ponto estabelecido por Deus, né, uma família com marido, mulher e filhos, para a pessoa encontrar a sua realização e a sua felicidade nessa vida. Agora, uma coisa muito triste, né, porque nós temos aí os indicadores da violência contra a mulher. Isso aí é uma coisa muito triste. Foi criada agora essa questão do feminicídio, né? Sim. Você tem, por exemplo, na cidade como São Paulo, nos meios de transporte, essa questão também do abuso, do assédio, né? É um negócio muito triste isso. Mas não seria só contra a mulher, podia ser com qualquer criança, com o idoso, etc. Tudo isso. E é tão interessante que quando você vai para a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, mesmo no contexto do Antigo Testamento, já existia essa preocupação de Deus em preservar o idoso, em preservar o deficiente físico, preservar a mulher, né? Sim.
preservar os órfãos e as viúvas, que são aqueles que são os mais vulneráveis perante a sociedade. Então, eu creio que um dia como o de ontem, o Dia Internacional da Mulher, ele deveria ser um dia para nos chamar a uma reflexão, não para ficar discutindo essa questão, essa briga entre machismo e feminismo, né? Porque o feminismo também descaracteriza a mulher na sua beleza, naquilo que ela é, né? Mas a gente fazer uma reflexão para ver o que a gente poderia melhorar, né? Conquistar nesse aspecto do... eu diria até, como diz lá em Provérbios, né? Que a mulher virtuosa, né? Ela deve ser louvada, né? Louvada, deve ser respeitada. Às vezes, na sociedade hoje, aquela mulher que é mãe, aquela mulher que é esposa fiel, aquela mulher que ajuda no suprimento, na contribuição do sustento da família, essa mulher não é valorizada, né? Essa mulher, muitas vezes, não é louvada, né? Parece que a mulher que é louvada pela sociedade hoje é aquela mulher vulgar, aquela mulher que não tem os valores de família, de esposa, de mãe, de avó. Então, isso é muito triste, né? É muito triste. É muito bom voltar aos valores da Bíblia e ver que o pecado fez, né, com os papéis do homem e da mulher, e refletirmos cada vez mais para que, né, os nossos valores estejam firmados na Bíblia. E tem uma pergunta que não quer calar. Qual é a verdadeira beleza da mulher, pastor Arival? A coisa, eu não sei se você se lembra, né, do Tom Jobim, quando ele compôs aquela música Garota de Ipanema, né? É verdade. Então, a mulher, ela deve ser vista primeiro pela sua beleza, pela sua feminilidade, né? Nós somos homens, mas não somos anjos, né? Então, a beleza feminina é uma coisa que deve ser incentivada. Eu ouço umas músicas hoje aí às vezes ouço no rádio, não porque eu quero, mas... Sim, acaba vindo, né? Mas são músicas ofensivas à mulher, agressivas à mulher, né? Demais. E aí você vê que a mulher, ela é um ser para ser admirado, para ser elogiado, né? Para ser valorizado. E eu acho, para mim, homem, né? Acho que não existe uma coisa mais bela na natureza do que a mulher em si. Estou falando a mulher como mulher. E aí vem o papel também da influência dela, né? Exatamente. Se você observa que muitas mulheres tiveram um papel muito importante na vida da sociedade. A gente poderia citar aqui centenas de mulheres, né? Sim, exatamente. Como Indira Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, como Margaret Thatcher e outras aí que exerceram papéis e influências muito grandes. E você tem aquelas mulheres que são ocultas, né? Sim. Aquelas mulheres que estão no porão da sociedade, que ninguém vê, mas que são responsáveis para cuidar, para influenciar as novas gerações. Tem um versículo que eu acho muito interessante, que está lá em Provérbios, né? Que fala justamente sobre essa questão da valorização da mulher, do elogio da mulher, né? Provérbios 31:30 diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Quando fala que a beleza é enganosa e a formosura é passageira, está falando do ciclo natural da vida, né? Você nasce bonita, morre bonita, mas a velhice, ela de uma certa forma, por causa do pecado, ela deforma a pessoa. Continua sendo bela interiormente e tal. E aí, por isso que ele fala que é enganosa, né? E é passageira. Porque todo mundo... eu acho interessante, tem um site aí da internet, diz assim: você que conheceu fulana há uns anos atrás, né? Veja como ela está hoje, né? Boa, é verdade. Para fazer essa comparação, né? Algumas conseguem manter, mas por isso que a Bíblia fala que a
a beleza é enganosa e a formosura passa. Nesse sentido, né? Mas diz assim, mas a mulher que teme ao Senhor, independentemente da sua idade, ela será sempre elogiada, sempre valorizada, né? Muito bom pensar na verdadeira beleza da mulher dessa forma, né? É o que realmente nos faz feliz. Olha só, e nós temos um comentário do reverendo Arival sobre as características das mulheres na Bíblia e outras grandes mulheres cristãs fora da Bíblia que marcaram história. Ouçamos com atenção para que esses grandes exemplos fiquem guardados em nossos corações. Nós começamos com Sara, né, que foi a esposa de Abraão, companheira fiel, que ela, até o apóstolo Pedro faz uma citação dela, né? E há um livro que foi escrito pelo pastor Jaime Kemp, chamado As Filhas de Sara, né? E Sara foi uma mulher formosa, mas foi uma mulher virtuosa no sentido de que foi uma companheira fiel de Abraão. Você tem a Miriam, que foi a mãe de Moisés, que mesmo naquele contexto de escravidão, né? Tempo difícil para ter filhos. Ela tinha 2 filhos e nasceu Moisés. E o pessoal reclama hoje, hoje está muito complicado para ter filho, filho dá trabalho, dá despesa. Miriam, né, teve essa experiência e foi através do nascimento complicado desse menino que Deus trouxe o libertador para Israel, né? Então, às vezes, são desses tempos difíceis que Deus levanta crianças, né? Faz nascer através dessas mães corajosas como Miriam. E você vê a influência que Miriam teve. Não é Miriam, eu estou confundindo, Joquebede, né? A mãe de Moisés foi Joquebede. Miriam foi a irmã dele. A Joquebede teve, né? E diz lá em Hebreus capítulo 11, que por causa da influência de Miriam, ou de Miriam não, de Joquebede, desculpa, Moisés tomou as decisões mais importantes da sua vida. Olha só, por influência, né? Estava Pela do lado influência da ali, mãe, né? Que legal. da mãe. Você tem Raabe, que é aquela mulher corajosa lá de Jericó, você tem Débora, que é a juíza e profetiza, líder de guerra no contexto do juízo, você tem Ruth, que é aquela mulher, aquela nora, né? Leal, dedicada, e através dela vem, ela passa a fazer parte da linhagem de Jesus Cristo. Você tem a Ana, aquela mulher de oração, e tantas outras, Esté, que foi uma líder. Você tem Maria, a mãe de Jesus, né? Que não tem nada a ver, ela não é mediadora, né? Mas ela teve o privilégio de ser a mãe do nosso Salvador. Ela entrou lá com a barriga de aluguel para poder o Espírito Santo trazer Jesus ao mundo, né? E outras mulheres, você tem Priscila, você tem Lídia, você tem Dorcas e muitas outras. Sem contar, do ponto de vista fora do contexto bíblico, da história da sociedade. Você tem Mônica, que foi a mãe de Agostinho. Você tem a Susana, que foi mãe dos irmãos lá metodistas, né? Susana Wesley. Ela teve 19 filhos e os filhos dela se tornaram homens de Deus, influenciaram o mundo. Então você tem aí, no rol da história, mulheres preciosas. Muito bom sempre ouvir e refletir, né, sobre as mulheres. É muito bom, importante, e é por isso que esse programa está aqui, né? Agora, 3 dicas importantes que o pastor Arival tem a dar para nós mulheres. Atenção! Eu queria deixar 2 coisas aqui, 3 coisas que são importantes nessa questão da mulher. Primeiro, se você está querendo casar, né? Sim. Se você está procurando uma mulher, constituir uma família, Salomão ele escreveu uma coisa muito interessante, né? Ele diz lá que casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, coloque isso na sua cabeça. Você pode ter as mulheres que você quiser, como Salomão teve, mas esposa é uma coisa que vem de Deus. Para as mulheres, a Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então você que é mulher, que é mãe, que é esposa, você é dona da casa, né?
E o sucesso da família, o sucesso dos filhos, o sucesso do esposo depende muito da sabedoria e da direção da mulher, né? E também, eu gostaria de repetir aqui, né? A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, se você é mulher, procure temer a Deus, procure ter um relacionamento com Deus, porque isso vai lhe ajudar muito no exercício da sua missão aqui na vida. E agora, vamos ver um trecho da Bíblia que fala sobre Lídia. Lídia foi convertida por Deus através da vida de Paulo, acabando fazendo parte do plano e do propósito de Deus, tanto na vida de Paulo como na vida de Lídia. Vamos ouvir. E, navegando em Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos 16, versículos 11 a 15. Muito bom, eu sou suspeita que eu amo essa parte, né? É muito bom ouvir e refletir na palavra de Deus. Mas agora chegou o momento mais esperado do programa e vamos nos unir em oração, então, pelas mulheres. Ore por você, mulher, ore pelas mulheres da sua vida. Junte-se a nós agora em oração com o reverendo Arival pelas mulheres. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos porque nós somos criados pelo Senhor. Cada um é diferente um do outro. O Senhor nos criou homem e mulher para a tua glória, para o teu louvor. E agora, Pai, de uma forma tão especial, nesse dia, queremos interceder por todas as mulheres aqui da nossa cidade, aquelas que são mães, esposas, filhas, que o Senhor possa fazer com que cada uma se sinta feliz, realizada, que cada um possa ser protegida também pelo Senhor. Pedimos que o Senhor coloque a tua mão de justiça e misericórdia sobre a violência contra a mulher, que a mulher seja vista como uma criatura, a tua imagem, a tua semelhança também, que ela seja amada, respeitada, protegida, Senhor. Nós te louvamos por aquelas mulheres que influenciam a nossa vida, mãe, esposa, filhos, filhas, que o Senhor possa continuar dando saúde, paz, alegria e proteção para essas mulheres. Fica conosco no dia de hoje, nos protege, nos guarde de todo mal. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, que bênção poder orar e que programa abençoado, né? Por hoje nós ficamos por aqui, mas amanhã temos mais esse momento especial de oração. Até amanhã.